Então agora, para finalizar, vou falar só um pouco desta biblioteca de Python for Data Analysis, o Pandas, que nos permite, simplifica bastante lidar com dados heterogéneos, com tabelas que têm cabeçalhos, que têm nomes e valores, coisas assim. Até agora nós vimos essencialmente como lidar com matrizes de números, com o NumPy, fazer os plots, essas coisas, mas muitas vezes vocês vão ter de lidar, por exemplo, com uma folha de Excel que tem os nomes dos compostos, tem os valores, tem o tipo de experiência e coisas assim, e que vão ter de extrair daí dados. Não é necessário usar uma biblioteca como a Pandas, vocês em princípio já sabem o suficiente para fazer isso tudo à mão, digamos assim, ou implementar todos os detalhes para fazer esse tipo de coisas, mas pode ser bastante prático usar esta tabela, por isso isto será mais uma introdução para vocês saberem que existe. E vamos ver um exemplo, alguns exemplos de como criar tabelas com o Pandas e um exemplo de aplicação. Nesta biblioteca, no Pandas, há duas classes que vocês podem usar para gerar objetos, que são as mais fundamentais. A série é um conjunto de um índice com os valores correspondentes. Portanto, podem pensar nisto mais ou menos como um dicionário, mas que está ordenado. É como se fosse uma coluna de uma tabela em que tem o índice, pode ser os nomes, pode ser simplesmente 1, 2, 3 e assim por diante, e os seus valores correspondentes. E depois temos o data frame, que é um conjunto de séries, tipicamente com um índice partilhado. Pode ter mais do que um índice, mas será, no fundo, uma tabela, em que cada série é uma coluna e o data frame é a tabela toda, que são todas aquelas colunas. Vamos ver alguns exemplos. Nós podemos importar esta classe series. Tipicamente, no Python, as classes têm um F, a primeira letra maiúscula, desculpem, não é o F está maiúsculo, mas é só porque é o tipo. E uma classe é a fábrica que produz os objetos. Portanto, o que nós fazemos aqui, eu quero criar uma série com estes valores, 4, 7, menos 5, 3, e com este índice. O índice é opcional, se eu não puser, ele simplesmente diz que o primeiro é o índice 0, 1, 2, etc. Mas pode criar este índice, o índice pode ser nomes, podem ser números, o que nós quisermos. E a série agora será isto. Portanto, o valor D é o 4, o B é o 7, o A é o menos 5, etc. Estão a ver? Portanto, criamos, no fundo, é parecido com um dicionário, mas preserva aquela ordem. O dicionário não nos preserva a ordem, pode dizer por qualquer ordem, que está otimizado simplesmente por aceder pela chave. Podemos também criar uma série com um dicionário, em que damos a chave, é o valor do índice, e o valor associado a cada chave será o valor. Notem que, quando nós chamamos a classe série com series com aqueles argumentos, vai-nos criar um objeto que nós guardamos aqui, e esse objeto é que tem os nossos dados. Portanto, a classe série, series, é simplesmente o construtor, aquilo que constrói os objetos que nós vamos criar. A vantagem disto é que nós temos funcionalidades parecidas com o que viram no NumPy, como por exemplo o broadcasting. Se nós tivermos uma série, esta por exemplo, com os valores 12, 22, 3, 14, com este índice, nós podemos aceder aos elementos pelo índice, não precisamos de saber por que ordem é que ele vem, e podemos também criar uma nova série que funciona como aqueles arrays do NumPy, com este sistema de broadcasting em que uma operação é aplicada a todos os elementos da série. Por exemplo, aqui eu quero os elementos desta série maior que 12. Eu estou a comparar todos os elementos com o 12 e vou ter uma série com o mesmo índice e que tem agora valores booleanos, verdadeiro ou falso, conforme cada um destes elementos é ou não é maior que 12. Por exemplo, o 12 não é maior que 12, portanto é falso. O 22 é, portanto está ali como verdadeiro. E eu posso agora até usar esta série com elementos booleanos, com valores booleanos, para selecionar os que eu quero da minha série original. Por exemplo, se desta série original eu pedir todos os que forem maiores do que 12, ele vai-me devolver só aquelas linhas que cumprem a condição. Por isso, se nós quisermos extrair um subconjunto de dados com base numa condição, não precisamos estar a fazer ciclos, criar uma série nova e assim por diante, fazendo um a um. Tudo isso, esta funcionalidade já está implementada no objeto da série. Portanto, é fácil de usar esse objeto para extrair o que nós queremos.
Podemos também guardar uma destas comparações. No fundo, isto aqui é uma série também, como esta. Guardamos isto numa outra variável, que depois podemos usar mais tarde como uma máscara para selecionar este conjunto. Os objetos do tipo DataFrame, criados por esta classe DataFrame, são conjuntos séries, são tabelas criadas por um conjunto de séries. Nós podemos criá-las com um dicionário em que a chave é o nome da coluna e os valores que vêm a seguir, uma lista com os valores que são para ter naquela coluna, todos pela mesma ordem. Portanto, isto define-nos esta tabela aqui. Esta tabela tem o índice que foi criado automaticamente, que nós não especificámos ali, portanto, o primeiro valor será 0, o índice 1, etc. Depois tem estas três colunas, distância, magnitude e tipo espectral, e em cada uma destas colunas tem aqueles valores, que ficam todos pela mesma ordem depois na tabela. Portanto, desta forma nós podemos criar esta tabela e agora podemos aceder à tabela de várias maneiras, pelo nome das colunas, cada coluna vai nos dar uma série. Por exemplo, podemos deitar fora uma coluna com esta função drop, quero deitar fora a magnitude, vai-me devolver uma outra tabela com tudo menos aquela coluna. Posso deitar fora linhas também. Notem que aqui o eixo igual a 1 e eixo igual a 0 é a direção em que nós estamos a fazer. As linhas são o primeiro eixo, que é o 0, as colunas são o segundo eixo, que é o 1. Isto é parecido com o que nós fizemos no NumPy, por exemplo, para calcular as somas e assim. Portanto, eu posso deitar fora uma coluna, posso deitar fora uma linha, por exemplo, vou deitar fora a terceira linha, que é esta em índice 2. Posso selecionar linhas ou colunas. Aqui eu vou pedir da tabela só a coluna da distância e dá-me esta série. Aqui vou pedir da tabela as linhas cuja distância é maior que 100. E agora dá-me a tabela completa, mas só com aquelas linhas cuja distância é maior que 100. Já agora é uma tabela sobre estrelas, não é? Com o tipo da estrela, a distância que está do nosso sistema solar e a magnitude absoluta da estrela. Aqui, uma diferença, se nós indexarmos a nossa tabela, o nosso data frame, ele assume que estamos à procura de colunas. Se queremos as linhas, temos aquela propriedade IX, o índice, que nos vai fazer o índice nas linhas. Portanto, nós podemos facilmente extrair colunas ou linhas com condições que nós queiramos da nossa tabela. Há muitas outras funcionalidades aqui. O objetivo não é que vocês decorem isto tudo, mas a ideia principal é que vocês saibam que existe esta biblioteca, tem imensas coisas implementadas para lidar com tabelas, e se vocês estão a lidar com dados em tabelas, por exemplo, tabelas de Excel ou PSP ou assim, isto é muito prático para carregar para o Python e para extrair os dados que querem, fazerem contas que querem. Que inclui também muitas formas diferentes de fazer plots, fazer gráficos, estatísticas, populações, coisas desse género. Há imensas ferramentas de análise já implementadas aqui nas séries e no DataFrame. Nós apenas vamos mostrar um pequeno exemplo de como usar as coisas mais elementares, mas se vocês forem ali ao site do Pandas, tem imensa funcionalidade lá. Então vamos ver, como exemplo, calcular a massa de uma proteína a partir do ficheiro PDB. Vamos usar a estrutura esta estrutura da oxi-hemoglobina humana. Notem que nós falámos isto quando falámos do Protein Data Bank, que o ficheiro PDB pode não corresponder à unidade biológica, não é? Ou Biological Assembly. Portanto, é importante, quando vocês vão usar uma estrutura, o ficheiro, terem cuidado de descarregar o Biological Assembly e não o ficheiro original do PDB. Tem lá também no Protein Data Bank, tem lá essa opção, podem descarregar a unidade biológica. Então, o que nós queremos fazer é pegar num ficheiro PDB que tem a proteína completa e calcular a massa dessa proteína. A primeira coisa que vamos fazer é pensar no procedimento todo, no algoritmo. Portanto, aquilo que nós temos de fazer para obter o resultado desejado. Primeiro, vamos precisar de saber qual é a massa de cada resíduo. Portanto, vamos supor que nós conseguimos pôr num dicionário a massa de cada aminoácido.
Depois precisamos de obter uma lista com todas as cadeias que estão na proteína e para cada uma delas uma lista com os seus aminoácidos. Depois vamos precisar de percorrer cada uma das cadeias e somar as massas dos resíduos todos e, no fim, somar a massa total para as cadeias. Então agora vamos ver como é que podemos fazer isto numa primeira implementação. Depois de termos uma ideia das várias tarefas que temos de fazer, nós podemos começar por especificar quais são as funções que nós vamos usar. Por exemplo, temos uma função da massa da proteína que vai fazer tudo. Damos a proteína já descrita como várias cadeias de aminoácidos e o dicionário com as massas e ela vai nos dar a massa total. Será a que faz esta parte aqui, soma para todas as cadeias. Mas esta vai usar a outra função que faz isto para uma cadeia. Então, criamos aqui uma função que vai fazer isto para uma cadeia. Precisamos de obter as listas com as várias cadeias, com os resíduos todos da proteína e precisamos também de obter o dicionário com as massas dos vários resíduos, dos vários aminoácidos. Na verdade, há uma diferença entre os dois, que eu não vou considerar aqui, mas depois pode ficar de trabalho para casa vocês corrigirem o cálculo da massa. Aqui, nesta fase, nós podemos já começar a pensar o que é que as funções vão receber. Por exemplo, a função que lê o ficheiro da proteína e devolve uma lista com as várias cadeias, em que cada cadeia é uma lista dos aminoácidos que estão lá, vai receber como argumento o nome do ficheiro PDB. É para isso que precisa para ir lá buscar os aminoácidos. A função que calcula a massa de uma cadeia vai receber essa cadeia, que é uma lista dos aminoácidos, mas precisa também de um dicionário que lhe diga para cada aminoácido qual é que é a sua massa. Então essa vai receber estas duas coisas. Depois temos ali uma função que lê um dicionário com as massas todas e nós ainda não sabemos o que é que vão ser os argumentos, porque ainda não fomos ver como é que vamos buscar as massas dos aminoácidos. De qualquer maneira, nesta fase nós já temos um esquema, um esboço de como é que vamos implementar o programa. E esta acaba por ser a parte mais crítica de resolver qualquer problema, é fazer isto. Porque depois, fazer cada uma destas coisas, é fazer o for, o if, essas coisas assim, que é fácil. Com um pouco de prática, vocês sabem as várias peças do Python, como é que podem implementar. Esta parte é que é mais difícil, que é olhar para um problema relativamente complexo e parti-lo em pedaços mais simples que depois consigam resolver. Então vamos ver agora esta primeira. Onde é que nós vamos arranjar as massas dos aminoácidos e como é que vamos obter isso num dicionário? Nós sabemos que precisamos de um dicionário porque todas as outras vão estar dependentes de receber um dicionário. Se nós especificarmos isto, podemos até começar a implementar estas, mesmo antes de resolver aquela, porque sabemos que recebemos um dicionário que tem o código de 3 letras do aminoácido e a massa do aminoácido. E então podemos fazer estas funções. Aquela ainda não sabemos bem como fazer, vamos à procura de onde é que temos essa informação das massas. Então vamos supor que temos aqui uma folha de cálculo com uma tabela destas, tem uma coluna com este título, One Letter Code, tem o código de uma letra, o código de 3 letras, a fórmula, a massa monoisotópica e a massa média contando os vários isótopos. Portanto, o que nós queremos daqui é esta segunda coluna e a última coluna com a massa média dos aminoácidos. Nós podemos, se tivermos isto no ficheiro CSV, um Comma Separated Values, este formato, cada linha está separada por uma vírgula e nós até podemos criar um programa para fazer o parsing disto. Vamos ler as linhas todas, saltamos a primeira que tem os títulos, não nos interessa, vamos partir isto pela vírgula, vamos buscar à segunda coluna o código, passamos para maiúsculas, vamos buscar à última coluna o valor e assim por diante. Mas se isto estiver, por exemplo, em Excel, será muito difícil, porque o Excel é um formato comprimido de ficheiros em XML e depois, mesmo que extraem o que está lá dentro, vem esta coisa com formatação das células e assim por diante, e é muito mais complicado andarmos lá a sacar os valores que nós queremos. Portanto, quer para o CSV, quer para o Excel, nós podemos usar o Pandas, que o Pandas tem funções para ler ambos os tipos de ficheiros, e depois dá-nos uma tabela que é muito mais fácil de usar. Então eu vou ilustrar como é que nós pegamos nesta folha de cálculo, seja neste caso em CSV, mas também podia ser em Excel,
e usamos o pandas para criar aquele dicionário que nos interessa. E a função, basicamente, são estas 3 linhas aqui. Nós vamos, agora que já sabemos o que é que vamos fazer, podemos tornar esta função mais genérica, que funcione para qualquer tabela que tenha massas que nós queremos. Pode ser massas de aminoácidos, de átomos, do que quisermos. Então o que ela precisa saber é qual é o ficheiro onde está a tabela, qual é a coluna onde vai buscar os nomes das coisas que tem lá, por exemplo, dos aminoácidos, e qual é a coluna onde vai buscar os valores que quer pôr no dicionário. E agora vai buscar estas 2 colunas, cruzá-las e devolver um dicionário com esses valores. Neste caso, o que nós queremos é a coluna que diz 3-letter code, que é aquela que tem os nomes, os códigos de 3 letras do aminoácido, e a coluna que diz average, que é que tem a massa média de cada aminoácido. O que precisamos fazer é, vamos obter um data frame, que é a nossa tabela toda, usando da biblioteca pandas. Eu fiz ali import pandas fpd, dei-lhe esta alcunha, para não tentar sempre a escrever pandas, e vou usar esta função read csv deste ficheiro. Como este ficheiro está naquele formato csv, aquela função vai ler o ficheiro e vai criar um data frame com aquelas colunas, aqueles valores todos na tabela. Agora, eu preciso, para as chaves do meu dicionário, preciso de todos os valores da primeira coluna, daquela coluna da chave, que eu especifiquei aqui. Portanto, neste caso será a coluna com o nome 3-letter code, mas preciso pôr aquilo em maiúsculos. Portanto, cada uma destes valores tem de estar em maiúsculos, porque no ficheiro PDB os códigos de aminoácidos vêm todos em maiúsculos, e se eu quero comparar, tem de estar igual. Para fazer isso, eu posso ir buscar à tabela esta coluna, a coluna que eu especifiquei aqui das chaves, que está dos códigos de 3 letras. Isto devolve-me uma série. E agora eu vou usar uma funcionalidade que já está implementada na série, que é considerar a série como sendo do tipo string, e usar um método upper do string. Este método já existe nas strings, vocês dão uma string e ele devolve a string em maiúsculos. Mas aqui a série implementa isto para ser aplicado em todos os valores da série. Portanto, eu não preciso estar a fazer um ciclo para fazer isto para a alanina, a adenina e assim por diante. Basta chamar para a série e ele devolve-me uma série nova com tudo em maiúsculos. Este é o tipo de coisas que vocês não precisam saber de cor. Eu não vou pedir saibam que o string, o upper e coisas assim da série, não vale a pena estar a tentar memorizar isto. Mas isto é o tipo de coisas que estão implementadas e quando vocês precisam dão imenso jeito para acelerar a implementação e que é fácil de encontrar no Google. Se vocês procurarem no Google pandas, como é que pôr tudo em maiúsculos, está lá a receita de como fazer isso, não é? Tem lá essa instrução. Portanto, assim, obtenho uma série aqui no key que tem todos os nomes dos aminoácidos em maiúsculos. E bastou chamar este método da série que estava lá. E agora, eu vou criar uma série do pandas, usando os valores desta coluna, como valores para a minha série, e os valores desta série, que são os nomes dos aminoácidos, todos em maiúscula, como índice da minha série. Portanto, eu crio uma nova série que tem como índice os códigos de 3 letras dos aminoácidos, e como valores correspondentes as massas médias desses aminoácidos. Mas como eu quero um dicionário, não quero uma série, vou usar este método que a série tem, que é para converter em dicionário. Portanto, crio uma série, converto em dicionário e devolvo esse dicionário. E basicamente o problema de pegar num ficheiro destes, por exemplo Excel, ou num ficheiro destes CSV, extrair os nomes dos aminoácidos e as médias, e criar e as massas médias, e criar um dicionário, reduz-se a estas 3 linhas de código usando o pandas. Portanto, se vocês começarem a trabalhar com dados deste género, em tabelas, enfim, que muitas vezes é onde se guarda a maior parte dos dados, dá jeito a aprender um pouco estas funcionalidades do pandas, porque depois ajuda-vos bastante a implementar estas coisas. Agora, testamos a nossa função, isto é muito interessante fazer sempre. A ideia, uma das vantagens de partir o problema em problemas mais simples é que depois de resolvermos cada um desses podemos testar e garantir que temos tudo a funcionar antes de começar a juntar as peças. Então vamos ler este ficheiro que nós temos aqui e dizer que queremos nas chaves do nosso dicionário a coluna 3-letter code
e nos valores do nosso dicionário a coluna average. E ele agora vai nos dar este dicionário com as massas de cada aminoácido e as chaves estão convertidas para a letra maiúscula. Agora precisamos de extrair do ficheiro PDB uma lista para cada cadeia dos aminoácidos que estão lá. E vamos guardar isso em várias cadeias. A razão para fazer isto é que as massas que nós temos aqui são as massas dos aminoácidos. Mas quando o aminoácido entra na ligação peptídica, perde uma água. Entre dois aminoácidos vão perder uma água. Portanto, a massa do resíduo na cadeia não é igual à massa do aminoácido. Então, para eventualmente corrigirmos isso, dá-nos jeito de saber não a lista completa dos aminoácidos da proteína, mas que ela tem várias cadeias, precisamos ter uma lista para cada cadeia. Dentro das cadeias temos que tirar as massas da água, mas entre cadeias não, porque elas não estão ligadas entre si. Então o que vamos fazer é obter para cada cadeia uma lista com os aminoácidos. E a descrição da nossa proteína será uma lista dessas listas. Neste caso, esta oxihemoglobina tem 4 cadeias, portanto vamos ter uma lista com 4 listas de aminoácidos. Cada uma dessas correspondente a uma cadeia. O que nós podemos ver aqui é que nós temos vários átomos na nossa estrutura, no PDB, temos vários átomos para cada aminoácido. Mas cada aminoácido tem um identificador único. E quando o identificador muda, nós sabemos que mudamos para um novo aminoácido. Portanto, basicamente, o nosso algoritmo será percorrer o ficheiro do PDB, portanto, vamos ler o ficheiro PDB e percorrer linha a linha. Todas as linhas que têm escrito átomo, nós vamos ver se têm um identificador diferente do último aminoácido que já lemos. Se tem, então, temos esse novo aminoácido para acrescentar à nossa lista. Além disso, tem estes campos aqui, TER, que é a terminação de cada cadeia. Isto indica-nos que a cadeia acaba ali. Portanto, sempre que encontramos uma linha começada por TER, sabemos que temos que começar uma nova cadeia. Então, esta será a função que vamos fazer para ler os aminoácidos que estão num ficheiro PDB. Vamos receber o nome do ficheiro, lemos o ficheiro todo, as linhas todas, e agora vamos começar com as cadeias que vamos ter de desenvolver. Vai ser inicialmente uma lista vazia, ainda não temos lá cadeia nenhuma. A cadeia que estamos agora a ler do ficheiro vai começar vazia também, e o último aminoácido que lemos, que ainda não é nenhum, vai começar com o nano, que ainda não lemos nenhum aminoácido. E agora temos o ciclo que vai percorrer todas as linhas. Neste ciclo, o que vamos fazer é ver se a linha começa com átomo ou então começa com TER. São as duas opções que nós temos. Se começar com átomo, vamos buscar o nome do aminoácido, aqui nas posições 17 a 20, que é esta parte aqui, que são estes 3 caracteres, e vamos buscar o identificador do aminoácido, que será converter para inteiro a posição ali do 22 ao 26, que é isto que está aqui. Este é um identificador único para cada aminoácido na sua cadeia. De uma cadeia para a outra, depois pode começar de outra vez, mas dentro da cadeia vai sempre incrementando para cada aminoácido. Se o identificador que encontramos foi diferente do último que vimos, é porque agora mudamos para um novo aminoácido. Estamos a percorrer os átomos todos de um aminoácido e de repente encontramos um novo aminoácido. Então, quando é um novo, vamos acrescentar o nome à nossa cadeia corrente, à cadeia que estamos a ler agora, e vamos lembrar-nos qual era o identificador deste. Porque agora vamos encontrar vários átomos outra vez com este identificador. E só quando o identificador mudar é que temos um novo aminoácido. E isso vamos fazendo enquanto estivermos na mesma cadeia. Estamos a aumentar aqui nesta variável current change, estamos a acrescentar os aminoácidos. Eventualmente vamos encontrar o TER, que é a terminação da cadeia. A cadeia acaba ali. Então, neste caso, vamos pegar nesta cadeia de nomes de aminoácidos, nesta lista, e vamos acrescentá-la ao chain. O chain vai ser uma lista destas várias cadeias. Vamos esvaziar agora o current chain, que é a cadeia que estamos a ler neste momento, e voltar a pôr o identificador a nano para ler a próxima que vem aí. Portanto, no fim, podemos testar, nós vamos listar os resíduos todos
deste ficheiro PDB, podemos confirmar se o comprimento destas cadeias é 4, porque ele tem 4 cadeias, e se nós sabemos, o comprimento tem de ser 4, e podemos pedir, por exemplo, os primeiros 10 resíduos da primeira cadeia. E agora temos aqui a lista dos aminoácidos que tem no nosso ficheiro. Portanto, neste momento já temos estas duas partes feitas, ler as massas dos aminoácidos para um dicionário e listar todos os resíduos organizados em cadeias extraídos do PDB. Agora vamos fazer esta função para calcular a massa de uma cadeia. Ela ainda não está correta, mas vamos fazê-la da forma mais simples, que será, temos o dicionário das massas e a cadeia de resíduos de aminoácidos. Para cada resíduo nesta cadeia, se ele existe no dicionário das massas, e isto é importante verificar porque podemos ter aminoácidos modificados ou ligandos diferentes ou assim que não estejam na nossa tabela e aí não podemos saber a massa, mas se ele existir, então a massa total desta cadeia, vamos somar a massa que obtemos para aquele resíduo. Notem que isto não está inteiramente correto porque quando os resíduos se juntam, perdem a água. Portanto, no fim, nós deveríamos subtrair a massa da água multiplicada pelo número de resíduos menos 1 ou alguma coisa assim desse género. Mas isto depois vocês podem corrigir. Isto seria a primeira implementação, depois podíamos ir ajustando os detalhes. E nós podemos testar isto, lemos as massas todas, listamos os resíduos e agora calculamos a massa de uma das cadeias para testar se a função está correta. A outra função final que faz isto para todas as cadeias é igualmente simples, porque a proteína será uma lista de cadeias, começamos com a massa total a 0 e para cada cadeia na proteína simplesmente mandamos a outra função calcular a massa dessa cadeia e vamos somando. Portanto, basicamente esta parte é simples, a parte que podia ser complicada é, por exemplo, importar dados do Excel ou assim, usamos o Panda e depois fazemos o resto do processamento. Mas resumindo, o que eu queria deixar aqui para hoje é saberem pelo menos que existe esta biblioteca do Pandas. Dá bastante jeito para vocês lidarem com folhas de cálculo, dados em folhas de cálculo, porque simplifica imenso importarem os dados para o Python. E outra parte importante, que é aquela onde vai focar o segundo teste na parte do Python, que é esta de escrever um programa, de resolver um problema concreto concebendo o programa. E aqui o que vocês têm de fazer primeiro é pensar no que é preciso fazer, qual é o algoritmo. Portanto, se fossem dizer a uma pessoa para fazer aquilo e fosse uma pessoa que não soubesse nada do que é que estava a fazer e vocês tivessem de dizer tudo, como é que lhe explicavam o que é que tinha de fazer, passinho por passinho. Assim que vocês têm uma ideia de qual é que é o procedimento para fazer uma coisa, vocês podem decidir como é que o vão dividir em várias funções. E a ideia aqui é que cada função será algo que vocês sabem o que é que entra e o que é que sai e que sabem exatamente como é que vão implementar lá dentro. Se for uma coisa difícil, voltam a fazer o procedimento. Partem em coisas mais simples e fazem várias funções. Notem que vocês podem fazer isto hierarquicamente. Podem fazer funções que chamam outras funções e assim para simplificar a resolução do problema. Depois de terem isto, basicamente, depois de vocês terem esta lista assim, de todas as funções que vão fazer, verificam se aquilo vai encaixar tudo. Ou seja, se as funções recebem o que precisam para fornecer às outras que vão usar e se vocês conseguem encaixar depois tudo no fim. E assim que têm uma ideia que o vosso programa pode funcionar implementando estas funções, depois vem a parte fácil, que é implementar cada uma delas. Que pode parecer a parte difícil, porque no princípio, porque vocês ainda não sabem bem o que é o for, o que é o if e assim, essas coisas baralham. Mas isso são coisas que basicamente têm uma receita. O for funciona sempre da mesma maneira, o if é sempre igual, é sempre assim. Uma vez que sabem isso, o problema está resolvido. O outro, estas três partes do início, é que é diferente de problema para problema. Cada problema vai ter o seu algoritmo diferente, vai ter de ser decomposto de forma diferente. Há formas de decompor que depois vos dão imenso trabalho e outras que simplificam imenso, e isso exige alguma prática para vocês se habituarem a fazer esse tipo de coisas. Portanto, depois de terem isto e de terem uma visão geral de como é que vai ser o vosso programa, quais vão ser as funções todas, vocês podem implementar cada função isoladamente. Quando nós estamos a fazer, por exemplo, esta função aqui, que calcula a massa de uma cadeia, de uma lista de aminoácidos,
Nós não nos precisamos preocupar de onde é que vem o dicionário com as massas ou de onde é que veio a lista dos aminoácidos, nem nada disso. Tudo o resto do problema desapareceu aqui. Nós estamos apenas concentrados em ter uma lista de aminoácidos e um dicionário e somar as massas todas. Portanto, quando nós chegamos aqui, essa parte é bastante mais simples, porque podemos nos concentrar a resolver cada uma das funções individualmente, porque já garantimos antes que no fim vai tudo encaixar. Okay? Portanto, isto será uma parte importante para vocês se irem habituando a fazer. Esta é a última aula teórica, portanto, só aqui alguns detalhes mais burocráticos. Para o segundo teste serão estas aulas de 13 a 24, portanto, a parte de bioinformática estrutural e a parte de Python, que tem basicamente usar aquelas várias bibliotecas, mas principalmente começar a conceber os programas. Portanto, as perguntas de Python vão dar mais ênfase na parte de resolver um problema, de compor o problema e saber o que é que tem de implementar. Não vamos ter mais aulas teóricas, mas se quiserem, para a semana pode haver uma aula de revisões. Não sei, isso é o... Vocês querem fazer uma teórica, por exemplo, às 11 ou assim, vale a pena? Ou... Porque depois o teste é à 1, não é? Querem fazer? Então, combinamos. E às 11 chega, das 11 ao meio-dia, acham que dá ou querem mais cedo? Por mim, não há problema. Então, para a semana às 11, eu estou aqui e será uma aula de dúvidas, é só mesmo que tragam as dúvidas e as esclareço. De qualquer forma, se tiverem dúvidas entretanto, mandem-me um e-mail ou posso combinar para quinta-feira também, ou assim, conforme vocês queiram. Mas pelo menos esta hora vocês têm livre no vosso horário, portanto dá para reservar. As aulas práticas a partir de agora vão ser um pouco mais caóticas porque é essencialmente para vocês escolherem o segundo trabalho. Portanto, na aula de hoje há lá imensas coisas diferentes, mas não é para vocês fazerem tudo, é mais para verem o que é que vos interessa para o segundo trabalho. Portanto, a parte prática será mais virada agora. Hoje será em boa parte para treinar Python, se vocês quiserem, essa é a parte mais relevante para o teste. A parte do teste, a bioinformática estrutural, será mais teórica, portanto é a parte que tem nos artigos e nos slides. A parte prática é mais para vocês escolherem agora o que é que vão fazer para o segundo trabalho. Portanto, podem gerir o tempo assim. Eu gostava de reservar o dia 22, possivelmente alguns de manhã e alguns à tarde, para falar com cada um de vocês sobre o segundo trabalho. Portanto, basicamente para tirar dúvidas sobre o que é que deve estar no relatório, que experiências é que devem fazer, e isto varia muito de tema para tema e entre casos concretos, portanto convém falarmos um pouco. Por isso, é importante que nesta altura, no dia 22 de maio, vocês já tenham pelo menos o início do trabalho feito. Escolheram o tema, escolheram um caso concreto, estão a começar a fazer uma coisa e têm dúvidas para esclarecer. Também pode acontecer que ainda não fazem a mínima ideia, querem só falar sobre o que é que vão fazer, mas aí aproveitam menos esta parte. Okay? Claro que isto é um pouco flexível, se quiserem não ser no dia 22, ser no dia 29 ou assim, podemos combinar. Mas a ideia é marcar uma destas sessões em que cada um venha a uma hora diferente e podemos falar um pouco sobre o trabalho que vão fazer. Para o exame, eu espero ter já os apontamentos todos prontos no exame, para o segundo teste não sei se vou, enfim, vou fazendo agora o que conseguir, mas possivelmente para o segundo teste vocês podem estudar dos artigos e pelos pais. E o exame, lembrem-se, como combinámos no início, vai ser avaliado em duas partes independentes. Toda a gente sabe disso. E pronto, por este semestre é tudo.